Então, eu gostaria de convidar o Dr. João Batista Vieira de Carvalho. O Dr. João, além de ser o coordenador da nossa liga, ele é o mestre e doutor em cirurgia cardiovascular pela UFMG. Ele é professor adjunto do departamento de cirurgia da UFMG, professor de cirurgia cardiovascular da Unifenas e coordenador do serviço de cirurgia e da angiologia da faculdade da Unifenas. Então, por favor, doutor, ele vai dar aula de úlceras de membros inferiores, tá? Obrigado. Então, o nosso assunto, o tema que a gente vai abordar aqui é sobre úlceras de membros inferiores. Vamos, primeiramente, introduzir o conceito. Todas as feridas correspondem à solução de continuidade da pele, né? E as feridas, elas podem ser agudas, quando a evolução ela é geralmente traumática, e crônicas. Uma ferida crônica é aquela que persiste por mais de 1 a 2 semanas em condições de solução de continuidade. Então, o termo úlceras é um termo genérico utilizado para designar essas feridas que permanecem abertas por um período maior, nos membros inferiores, no caso. A classificação das úlceras, ela leva muito em conta a etiologia, a causa que levou à produção da úlcera. Então, as úlceras mais frequentes que nós temos no meio são as úlceras decorrentes da presença das varizes, da insuficiência venosa crônica. Então, nós temos as úlceras de Stasi, são as úlceras mais frequentes que observamos na prática diária. As úlceras de pressão, que são aquelas em que ocorre a lesão da pele, a isquemia da pele pela compressão da pele em relação a estruturas ósseas, então também chamadas de decúbito. Um exemplo clássico é a úlcera sacral no paciente acamado e as úlceras do calcanhar nos pacientes também que ficam muito tempo acamados. As úlceras hipertensivas, também designadas como úlceras de Martorell, que foi o autor que descreveu a úlcera de hipertensiva. Aquelas úlceras que sofrem degeneração maligna, e, portanto, elas evoluem para o câncer, né? São denominadas de úlceras de Marjolin. Nós temos úlceras neuropáticas, que são geralmente o mecanismo é a lesão nervosa, o paciente perde a sensibilidade, então ele machuca geralmente o pé com pequenos ferimentos, sem perceber, às vezes, o componente que causou a ferida. Então são as úlceras neuropáticas, muito frequentes nos pacientes sofredores de hanseníase, também nos neuropatas devido ao alcoolismo crônico e nos diabéticos. Muitas vezes nós temos pacientes que têm mais de um mecanismo envolvendo a gênese da úlcera. Então, essas úlceras são classificadas como mistas. Nós podemos ter no mesmo paciente componente de Stasi, hipertensivo e neuropático. Então, um paciente, por exemplo, diabético, com pressão alta, com difícil controle e também com úlceras venosas, né? Seguinte. A pele é o principal elemento relacionado à presença da úlcera. Então, nós vamos fazer rapidamente uma revisão da pele. A pele é um órgão extenso, ela apresenta aproximadamente 15% do peso corporal e tem uma superfície de 1,8 metros em média. Entre as suas funções, nós destacamos a barreira de proteção do organismo contra os agentes externos. Ela impede a perda excessiva de líquido também. E tem como função também a manutenção da temperatura do corpo. Seguinte. Ela possui um pH ácido que varia de 4,5 a 6, sendo este responsável pela manutenção da flora normal da pele. Qualquer interrupção, lesão da continuidade do tecido corpóreo é uma ferida. Como a pele é um tecido de revestimento,
Essas feridas elas podem acometer parcial ou totalmente a espessura da pele. Seguinte. Então a sua estrutura ela é constituída das seguintes camadas: a epiderme, a derme e a hipoderme, ou tecido adiposo. Na epiderme, que é a camada mais externa, ela tem células epiteliais, as mais superficiais, que são os queratinócitos. Não tem vascularização e é impermeabilizada pelo sebo, que é um produto das glândulas sebáceas. Já na derme, que é a camada intermediária, ela tem fibras de colágeno, de elásticas, elastina, tem estruturas nervosas, vasos sanguíneos e os anexos, que são as glândulas sudoríparas, sebáceas e os folículos pilosos. A hipoderme é uma camada gordurosa, mais interna, tecido adiposo, ela é formada por tecido adiposo e isola o corpo termicamente. Protege as estruturas mais internas, também como os músculos, os ossos, e constitui reservatório nutricional da pele, lipogênese. Seguinte, a cicatrização é muito importante nós conhecermos a sua fisiologia para entendermos como se cura e trata uma úlcera de pele. Ela é um processo contínuo que, em última instância, visa reparar o tecido. E ela é desencadeada após qualquer tipo de trauma, com lesão, dissolução de continuidade da pele. Logo após a lesão, nós temos o início do processo cicatricial, que envolve células específicas, mediadores químicos e mecanismos também vasomotores. Então, nós dividimos a fase da cicatrização didaticamente em 3 partes. Na fase inflamatória, que é a inicial até o 5º dia, nós vamos ter os sinais flogísticos, com dor, calor, rubor, edema, sinais de Celsius, E nessa fase é importante o controle do sangramento inicial, a limpeza da ferida e a defesa contra os invasores naturais. Logo após a lesão, o vaso, as estruturas vasculares lesadas, elas vão ter uma vasoconstrição de 5 a 8 minutos. As plaquetas vão controlar o sangramento, vão depositar na extremidade lesada do vaso, contendo o sangramento. Logo após, nós vamos ter a placa de fibrina que é formada e, ao mesmo tempo, substâncias quimiotáxicas vão ser liberadas pelas células lesadas e fatores de crescimento. Seguinte. A seguir, nós vamos ter uma vasodilatação e aumento da permeabilidade capilar. Isso facilita a migração dos leucócitos, como monócitos, que são responsáveis pela fagocitose. Eles diferenciam macrófagos, eles vão fagocitar os tecidos, as partículas estranhas, bactérias, e os eosinófilos, basófilos e linfócitos vão ser responsáveis pela reação antígeno-anticorpo. E os neutrófilos vão degradar os tecidos desvitalizados. Então, cada componente celular tem uma função específica nessa fase. Seguinte. A ativação da cascata da coagulação, então nós consideramos uma resposta vascular com as plaquetas aderindo, agregando, retraindo o coágulo. Então a protrombina ela reage com o cálcio, ativa a tromboplastina, gera trombina, a trombina estimula o fibrinogênio a produzir fibrina e o trombo então é organizado. Seguinte. O desbridamento da ferida. Nessa fase é feito pelos neutrófilos e pelos monócitos. Por exemplo, os neutrófilos, eles produzem colagenase, elastase, hidrolase ácida e também os monócitos fazem fagocitose. E contra a infecção vão agir os eosinófilos, basófilos e linfócitos, vão desencadear a resposta imune com reações antígeno-anticorpo. Seguinte. Dessa forma, o organismo vai reagindo à lesão. Seguinte, nós temos o desbridamento da ferida.